como foi para a família do Boeck, cara? Como foi essa repercussão dessa tragédia? Claro que muitas pessoas sabiam que você não tinha viajado. Você citou um exemplo agora de um amigo, né? Mas e para a família? Eu imagino como é que, poxa, ele iria, ou será que ele foi? Sei lá se não mudou alguma coisa. Como é que foi isso, bicho? Na verdade foi assim. Durante aquela semana, o treinador de goleiro falou para mim assim, porque nós íamos jogar contra o Palmeiras no Allianz e de lá iríamos para a Colômbia. O treinador de goleiro falou assim, olha, nós vamos levar 3 goleiros dessa vez, traz junto as coisas. Mas eu falei, mas eu sou o quarto hoje. Não, mas eu já falei, tu vai junto. Eu falei, então tá bom. Na quinta-feira, então, eu levo para a Arena Condá as coisas, só que quando sai a lista, só sai a lista com 2. Eles tiraram o terceiro goleiro para levar o fisiologista, que infelizmente faleceu. E aí de lá, assim, eu creio que Deus... E se eu falar isso de uma maneira que as pessoas não vão entender, a tragédia, a tristeza vai ser eterna. É um marco negativo para nossas vidas, assim, de perder tantas pessoas, porque quando acontece perto, a gente sente mais. Uma coisa é acontecer longe, a gente fica triste, mas foi longe. Outra coisa é acontecer do teu lado. Então a gente revê muitas coisas, e eu creio que Deus nos mostra para voltar às primícias daquilo que a gente deve fazer. Valorizar tomar um café da manhã com a sua família, levar os filhos na escola, poder ter um tempo de qualidade com a sua família, coisa que de repente na correria do dia a dia a gente se perde porque a gente está envolvido no trabalho, em tudo que hoje em dia é o mundo, né? E aí então eu creio que como era meu aniversário do meu filho, a gente fez o aniversário do meu filho lá onde eu morava, e os meus pais, porque Chapecó da minha cidade são 4 horas de carro. Meus pais vieram naquele final de semana para passar o aniversário do dia domingo que a gente fez pro meu filho. E aí a minha mãe iria voltar com meu pai na segunda-feira, meu pai trabalhava, e a minha mãe decidiu ficar em Chapecó. Eu vou ficar aqui essa semana, vou ajudar vocês em alguma coisa aqui e tal. E ela foi fundamental ter ficado. Por quê? Porque ela ficou cuidando dos nossos filhos em casa, enquanto eu e minha esposa pudéssemos ajudar as famílias dos enlutados, né? Então, e ela nos ajudou então em toda a mudança. Vamos embora, então ela vai me ajudar. Meu pai depois volta para a gente ir com os 2 carros de mudança. Como eu tinha voltado de Portugal direto para Chapecó, a minha mudança de Portugal estava toda ali. Então nós tivemos que fazer 3 viagens para poder levar tudo de volta para minha cidade. Então a minha mãe foi fundamental. Então quando eu não viajo, eu pude ficar com meus pais, com meus filhos, passar o aniversário em casa, que não tinha acontecido. E aí a minha família sabia que eu não tinha viajado. E como que eu sei da tragédia? Na segunda-feira, então, nós fomos dormir. As últimas mensagens do grupo do WhatsApp é eles me dando parabéns. Olha aí, a tragédia foi de segunda para terça. Porque Exato, porque o meu aniversário foi na segunda. Dia então a galera toda te parabenizou. Mandando parabéns e tal. O grupo. Antes de embarcar para a Colômbia, eles mandando mensagem. Caramba. Eu fui dormir. Eu tinha uma cunhada minha que até hoje mora aqui em Fortaleza, ela estava trabalhando, ela me mandou mensagem, parabéns e tal. Não tinha falado comigo, só mandando mensagem. Aí eu fui dormir, era uma meia-noite, às 3 da manhã, o celular tocando era essa minha cunhada. Quando toca de madrugada, a primeira vez tu desliga, tu não quer saber. Quando toca a segunda, terceira, aconteceu alguma coisa. E aí quando eu atendo, fala alô, ela assim, graças a Deus. Eu falei, como assim? Liga a TV, eu não vou te falar nada. Aí eu saio do quarto para não acordar minha esposa. Quando eu chego no corredor, a minha mãe já está aos prantos no corredor. O que houve? O avião desapareceu, porque até então só tinha desaparecido o avião. Chego, ligo a TV, tá aquela notícia toda. E nosso grupo dos jogadores que ficaram, o que aconteceu? Alguém tem notícia, tal. E aí então a gente começa a chorar, a se desesperar. Nisso a minha esposa acorda. Minha esposa chega lá. Era umas 3h15, ela senta no sofá, começa a chorar e ela fala 2 frases que até hoje são marcantes para mim. Ela vira para ela e fala assim, como a gente é injusto com Deus. Por quê? Porque as nossas orações, a nossa vontade era estar num jogo como esse. E se eu estivesse num jogo como esse, provavelmente eu estaria morto. Então nós estávamos orando para o nosso bem, mas para a nossa morte. E Deus estava cuidando de tudo para a gente, tá? Porque se eu falar isso pode ser... assim, um escândalo para os outros, mas a minha história é essa. Volto a falar, a tristeza, a tragédia, o luto vai ser eterno com os companheiros que partiram, os pais de família que partiram. Total. Mas a minha história é essa. Então a gente estava orando pela minha morte, porque queria estar naquele jogo, e Deus estava cuidando de tudo. Depois de uns 15 minutos chorando, ela vira e fala assim, hoje eu estaria dando a pior notícia para os nossos filhos. O pai havia morrido no aniversário do meu filho. Então, tipo assim, a gente às vezes
acha que Deus perde o controle. Deus não perde o controle das nossas vidas. E para tudo há um aprendizado, para tudo tem um propósito. E essa tragédia me fez, então, mudar os meus planos de jogar sempre uma Série A. Vim para Fortaleza encarar, me renovar, me reestabelecer, então, como jogador aqui no Brasil. E aí eu posso viver a maior história da minha carreira aqui Valeu no Fortaleza. Valeu. Tá valendo. Tá valendo. Mas se eu não estaria aqui hoje, né? Não estaria hoje como diretor do Fortaleza se tudo isso não tivesse acontecido.